Esta é uma semana que nós também teremos relatórios importantes sendo apresentados, no caso de oferta e demanda, na próxima sexta-feira. Mas é um relatório de junho. Junho normalmente não é um documento que traz lá grandes mudanças. É por isso que eu vou conversar agora com Aaron Edwards, ele que é analista de mercados norte-americano, participa conosco ao vivo. Aaron, pegando aí o que nós podemos esperar desse relatório, nossa expectativa aqui no Brasil é que não traga lá grandes mudanças, mas os mapas climáticos e o que esse acompanhamento de lavouras trouxe aí para os Estados Unidos, como que você está avaliando, o que você espera para esse relatório e principalmente para o desenvolvimento dessa lavoura nos Estados Unidos? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, excelente colocação e é importante tratar as duas partes separadamente. Então, uma é o papel e o outro é o campo. Então, em relação ao relatório, ao que vai estar no papel, nós temos semanalmente é atualizado a condição da lavoura, e como você bem colocou, o relatório que saiu segunda-feira à tarde foi um número que a condição boa e excelente está menor. O relatório de junho, historicamente, não traz grandes alterações, inclusive no mercado de preço, mas esse é um cenário diferente. Normalmente, em maio, você não tem nenhum problema com a safra norte-americana e é feita a maior projeção da safra norte-americana no relatório de maio e, a partir daí, ele fica um pouco menor, porque o ano não é perfeito. Então, eu espero que o relatório de sexta-feira vai sim trazer uma redução na produção norte-americana de grãos. Essa é a minha expectativa em função dessa qualidade que está pior. Então, em relação ao que vai ser publicado, eu espero uma redução na produtividade norte-americana em função dessa condição ruim. Agora, o que está acontecendo no campo? Essa semana é muito crítica para a lavoura, eles estão secos, estão precisando de muita chuva em principais regiões produtoras e as chuvas essa semana são esporádicas, algumas regiões vão ter um pouco, outras não, chuvas muito necessárias para a boa formação da lavoura. Semana que vem tem previsão de chuvas mais generalizadas, mas se faltar chuva dessa semana, eu acho que a chuva da semana que vem vai ajudar, mas já vai reduzir o potencial produtivo. Então, as regiões que vão ou não receber essas chuvas e se vai ou não ser o suficiente essa semana é uma grande incerteza e você vê as oscilações do mercado de acordo, né? Sobe, desce, porque essas previsões de chuva vão mudando. Aaron, ainda está cedo para falarmos desse mercado de clima que existe nos Estados Unidos quando as lavouras estão no campo? Não, já terminou o plantio está praticamente concluído, acho que 96% do milho, 91% da soja, e está naquela fase de formação na sua maioria que um pouco de estresse hídrico causa bom enraizamento e é ok. A lavoura aguenta um pouco de estresse, mas esse pouco de estresse já está chegando a 2 semanas e já não é mais tão pouco, em algumas regiões até mais. E nós, na minha opinião, as áreas que não receberem chuva essa semana vão ter áreas que já vai estar reduzindo o potencial produtivo dessas regiões. Outras áreas, talvez com chuvas, vão escapar, mas é uma semana muito crítica e nós estamos em pleno mercado climático. Isso não quer dizer que vai terminar essa semana ou semana que vem, mas quem está dominando o mercado hoje é o clima. Quando falamos aí da safra norte-americana que está sendo cultivada, estamos falando da campanha 2023-2024. Aqui no Brasil nós estamos negociando ainda 22-23, tem muita soja para comercializar e milho nem se fala, né? Pensando aí nesta segunda safra, se confirmarem as expectativas inclusive que por estados estão subindo, inclusive no Mato Grosso, que é um estado que você conhece muito bem aqui no Brasil. Aaron, pensando neste cenário, como que essa visão, né, o acompanhamento da safra norte-americana, a nova, 23-24, influencia nos negócios, nas vendas da safra 22-23 aqui no Brasil? Também lembrando que nós estamos com uma demanda muito forte, tanto da China quanto também de outros países. Os embarques são muito elevados, mas os preços não agradam aqui ao produtor brasileiro.
Muito bem. Preço é feito de compradores e vendedores. Então, enquanto você tem estoques amplos, estoques que não têm como ser armazenado por um longo período de tempo, necessidades financeiras, então, enquanto você tem esses estoques, o comprador pode ser um pouco mais relutante e o preço não vai mudar. Esse quadro pode mudar. Então, o que que faria com que o comprador se torne mais agressivo? Se ele achar que não, que vai ter de excesso no Brasil, então eu preciso desse grão, ele pode procurar com mais, mais vontade, né? E o preço pode subir. Nos Estados Unidos, nós estamos tendo uma recuperação, mas tem que lembrar que é uma recuperação de preço de um patamar que já praticamente todo abril e maio, todo março, abril e maio já vem apanhando esse preço. Então ele não, ainda não voltamos nem aos preços de fevereiro. Então o nível de preço está baixo. É um mercado que está, o comprador pode ser paciente, está trocando de mãos com preços baixos. Vai ter que ter um choque nesse quadro para ter uma recuperação de preço. Acho que uma recuperação parcial pode acontecer, seria normal, mas é importante ajustar a expectativa um pouco de que recuperação muito grande no preço vai ser encontrado com pressão de venda tanto do produtor brasileiro quanto norte-americano e uma recuperação plena de patamares que nós tivemos nos últimos 2 anos talvez não seja uma expectativa tão plausível. Tá certo, Aaron, para encerrar, já que falamos das expectativas de preço, pensando nesse produtor brasileiro que tem soja para comercializar e vai ter e tem muito milho também para negociar, é possível imaginar algumas janelas de vendas melhores para a soja? Parece que é um pouco mais visual isso. O milho, antes de chegar em plena colheita, é possível ter bons negócios aqui no Brasil se essa safra se confirmar recorde como vem se mostrado? O preço do milho no Brasil, você vai precisar de um pouco de ajuda da demanda doméstica, né? Tem que ter rentabilidade no confinamento para você ter essa demanda pelo milho no mercado doméstico. Mesmo que exportações afetam bastante, mas quanto milho vai ter para o mercado doméstico e quão disposto está. Então, para o milho no Brasil, tem que ver a rentabilidade dessa operação, né, dessa demanda interna, e aí isso força a mão do exportador de milho brasileiro para ver quanto milho que vai sair, para ver a competitividade a nível mundial. Então, para mim, a história do boi gordo é uma história bem ligada ao preço do milho no Brasil. E nos Estados Unidos, você ainda tem um preço bastante forte da safra velha, ou seja, o soja e milho disponível nos Estados Unidos ainda tem um preço, um premium bem acima do que está negociando Chicago. Então, a preocupação é que vai ter, na chegada da safra norte-americana, vai ter um excesso de oferta a nível mundial. Mas tem que torcer para ter uma recuperação da demanda e uma reação aí do preço do milho no Brasil, tanto pelas exportações quanto pelo mercado doméstico.